Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, vocês, colaboradoras da FEComércio, Sesc, Senac, Pernambuco. Para nós é uma imensa satisfação estar com você essa tarde maravilhosa, para poder estar encerrando aí esse mês, né? Falando um pouquinho sobre saúde feminina, falando um pouquinho sobre conscientização da prevenção. E sem mais delongas, né, para abrir essa tarde maravilhosa, nós trouxemos aqui uma coisa linda, né, de se ver e também inteligentíssima, nutricionista há 8 anos, que vai falar com a gente, que é a Thaline Pereira. Thaline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Então é um prazer, né? Muito obrigada aí pela recepção, toda a equipe. E vamos aí falar um pouquinho sobre nutrição, principalmente saúde da mulher, né? Que é uma coisa que eu realmente amo. A gente teve até um bate-papo prévio e Tássio viu o quanto que eu gosto, né, realmente dessa área. Então eu espero contribuir, tá, gente? Principalmente para nossas garotas aí, o nosso time aí, né, de mulheres, com a saúde de vocês e conscientização também, né? É isso aí, gente. E você que está aí em casa, você pode mandar aí, ou está na sua mesa de trabalho, está no seu home office, ou está até vendo depois, né? Porque a gente sabe que vai ficar por aí para você ver e rever várias e várias vezes no nosso on demand. Então, deixa aí o seu comentário, escreve aí no chat que tá aqui daqui a pouco. A gente vai abrir para as perguntas e para tirar as suas dúvidas, tá joia? Bom, e Thaline, falando aí desse mês aí, né? Várias ações aconteceram não só aqui no sistema, mas em outras instituições também. O que é que você acha importante ressaltar quando a gente fala de Outubro Rosa? Eu acho importante o seguinte, né? É muito importante sempre criar a conscientização do câncer, né? Então a gente sabe que tem o setembro, né? A questão do setembro rosa, do questão também de outros meses que conscientizam, né? Em relação ao câncer, mas principalmente o câncer de mama. Por quê? Quando a gente fala de câncer de mama, a gente lembra muito de saúde da mulher, né? E é muito importante a gente focar na parte da saúde da mulher. Então, o quanto que é importante a gente levar também a conscientização de um exame prévio, né? Então, assim, levar a conscientização de que a mulher tem que realmente se cuidar, que a mulher tem que ter um autoconhecimento do corpo, que é muito importante. Então, se conhecer, conhecer seu corpo, conseguir identificar quando algo não está normal, né? Como eu falei a você, quanto mais cedo, né, a mulher conseguir perceber que tem algo de diferente e procurar um médico, melhor vai ser o tratamento, né? Então, melhor vai ser aumentar as chances realmente de uma cura. Tanto em relação à questão da nutrição, que vai facilitar o nutricionista, ao médico também, e em relação ao tratamento. Então, assim, e a gente fala de câncer de mama, mas também a gente fala da saúde da mulher. A gente sabe que não só o câncer de mama ele acomete a mulher, né? A gente estava falando muita questão também, né, do câncer de colo de útero, que vem crescendo bastante. Então, assim, eu acho que o Outubro Rosa ele remete realmente à saúde feminina, à saúde da mulher como um todo. Então, é muito importante essa conscientização de conhecer o seu corpo. E aí, Thaline, você estava me contando, né, nos bastidores antes, a gente estava trocando uma ideia, que você é especialista, né, em modulação intestinal. E aí você falou para mim que, às vezes, a questão do câncer de mama não é uma questão nem sempre hereditária, né? Às vezes é de acordo também com a questão dos hábitos de vida saudáveis da mulher. E eu queria que tu falasse aí um pouquinho, devido a que geralmente é levado, né, a esse quadro, esse diagnóstico. Na verdade, o câncer de mama, né, não só o câncer, mas em relação até, né, o que é pregonizado mesmo, o que é divulgado pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer. Então, o que acontece? O câncer, antigamente, né, há muitos anos atrás, acreditava-se que realmente o que era que realmente era o diagnóstico do câncer, era um fator genético, né? Então acreditava-se que o fator genético era o predominante para que fizesse acontecer, né? Para que fizesse realmente a desenvolver a ativação das células de câncer, né? E hoje a gente vê que não. Lógico, tem a questão genética, tem, mas o que vai fazer com que esses genes eles sejam ativados justamente os hábitos de vida. E quando a gente fala de hábitos de vida, a gente fala como um todo, né? Então, hábitos de vida está em relação ao sono, à prática de atividades físicas
e principalmente a alimentação, né? E quando a gente fala de alimentação, a gente fala não só o que a gente come, mas tudo o que a gente absorve. A gente esquece que a nutrição não é só o que a gente come, mas tudo o que a gente absorve. Então a gente fala aí realmente de um todo, né? A gente fala de que a gente vai focar, né, até mais na frente, mas a gente fala de produtos de higiene pessoal, né, de alimentos que você vem consumindo, como é o teu dia a dia, fator estresse, ansiedade. Então isso tudo interfere realmente aí. Então, os hábitos de vida hoje, tá certo? Eles interferem bem mais do que a questão genética. Então, você pode ter realmente o histórico, né, aí a carga genética, mas o que vai fazer com que esses seus genes eles venham ser ativados ou não, porque a gente fala, né, questão de célula, a célula tem o DNA, que é a codificação, então o que vai fazer com que você venha realmente ativar esses genes ou não, vai ser principalmente os hábitos de vida. Então, tem a questão genética, mas os hábitos de vida hoje interferem bem mais do que a questão genética. Ô, Thaline, e deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes, não é nem preconceito, às vezes é até falta de informação, né? Até nós, homens mesmo, a gente às vezes achava que o câncer de mama, por exemplo, só dava o diagnóstico em mulheres mais velhas, né? Mulheres, sei lá, de repente na meia-idade. E aí você estava me contando lá em cima que é raro, né? Mas aconteceram já alguns casos de meninas muito novas, moças, né? Que tiveram diagnóstico aí. Isso aí é uma regra ou é devido a algum fator genético? O que é que pode acontecer, por exemplo? A partir de que faixa etária, por exemplo, a mãe pode, de repente, ter um cuidado com a sua filha, ou até a moça mesmo, até que está nos assistindo agora. A partir de que idade a mulher deve ter uma atenção redobrada? Primeiramente, quando a gente fala de saúde, a gente sempre tem que estar respaldado, né? Então, assim, eu estava até falando com o Tássio, né? Então, eu gosto muito, como profissional de saúde, sempre acompanhar o que realmente me respalda cientificamente, né? E aí eu venho acompanhando o INCA, né? Dados, né, do Instituto Nacional de Câncer. E que realmente está sendo cada vez mais comum, tá certo? O câncer de mama se fazer presente em faixas etárias cada vez mais cedo, né? Porque acreditava-se antes, né, que justamente essa questão do câncer de mama ela viria com a maior idade. Então, quando a mulher já começa a entrar numa menopausa, na pré-menopausa, que começa a ter quedas de hormônios, né? Mas hoje em dia não. Então, é bem preocupante porque vem acontecendo cada vez mais em públicos mais jovens, principalmente na faixa etária entre os 20 e 30 anos, tá, gente? Então, é justamente por isso que eu já falei justificando, né, que essa questão dos hábitos de vida, eles vêm realmente sendo mais predominantes do que o fator genético, tá? Então, quando a gente fala da parte, né, da saúde da mulher, quando a gente fala da parte feminina, né, porque aí tem uma transição da menina, né, que sai, deixa de ser criança e entra na fase da pré-adolescência, a adolescência se torna mulher. Então, nessa transição no sexo feminino, acontece o quê? Uma alteração hormonal, principalmente, né, quando tem a questão da menstruação, a primeira menstruação. Então, a menina ela passa por uma transição, principalmente a hormonal. Na verdade, a mulher ela sofre ao longo da vida com transições hormonais, né, muito realmente maiores, né, que nem se compara com o sexo masculino, tá? E aí, por isso também a questão de casos de câncer de mama serem realmente mais frequentes em mulheres, que também acontecem em homens, tá? Que é importante também falar, porém é muito mais frequente em mulheres por conta dessa questão hormonal realmente, tá? Então, o que acontece? Quando a menina passa por essa transição, né, da primeira menstruação, acho que já é muito importante a mulher, né, a mãe realmente ter essa consciência, então, de ter o acompanhamento, né, de levar essa criança no ginecologista, ver como é que estão os hormônios, se realmente está a questão normal, se não está tendo uma alteração hormonal nessa menina, né, que é muito comum também nesse perfil aí. Então, desde realmente esse início dessa transição de menina para mulher, já é importante já ter o acompanhamento e já levar realmente a conscientização da criança, né? De realmente tocar, de conhecer seu corpo, já ensinar, é muito importante a mãe, porque a gente tem ainda, eu sou da área de saúde e a gente que é profissional de saúde, a gente sabe que ainda tem uma resistência, tá certo? De mulheres ao tocar seu corpo. Então, gente, é o seu corpo, é seu templo, então se toque, ensina a tua filha realmente a fazer o autoexame, quanto mais cedo, melhor, tá certo? Então, ensina como é que é o autoexame, né? Leva ao acompanhamento do médico, pelo menos anualmente, para que durante essa transição ela tenha um acompanhamento, porque quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Às vezes até a informação, né, até para a menina, é até uma forma de prevenção também, né? Então, é muito importante haver esse diálogo aí. Bom, e eu queria te perguntar aí, em relação, né, à questão dos alimentos especiais
para a saúde da mulher. Tu, enquanto nutricionista, o que é que tu achas aí do top 5, por exemplo, que as mulheres não deveriam deixar de ter na sua dieta para se manter saudável, para se manter forte, em termos de vitamina? Conta aí pra gente. Antes de falar da parte de alimentos, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Estava até palestrando essa semana agora passada em Maceió, falando sobre a questão do crescimento da obesidade e sobrepeso, tá, gente? Por que eu vou falar sobre isso? Porque o câncer, ele tem uma ligação principalmente direta com a obesidade e sobrepeso, tá, gente? Até porque eu falo de uma forma mais popular que as células do câncer, elas se alimentam de açúcar. Então, quanto mais eu tenho tecido adiposo, tá? Que é a glicose ali estocada dentro das minhas células, mais eu vou manter, tá certo? Vivas, ativas essas células cancerígenas, tá certo? Então, levar a conscientização, porque é o seguinte, gente, a questão da obesidade, então, vem crescendo muito, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então, é uma questão de problema, né, mundial, tá certo? Então, a obesidade. E a gente não pode... eu sou da profissional da saúde, tá? Não só profissional de saúde, mas também eu sou conselheira também, então lidero, né, o conselho de nutricionistas. Então, assim, tem coisas que realmente a gente tem que abrir os olhos. Então, assim, a gente não pode considerar a obesidade como algo normal. A obesidade é uma doença, tá, gente? Obesidade é uma doença crônica não transmissível, que vai acometer o indivíduo, tá? Vai realmente prejudicar a qualidade de vida e saúde daquele indivíduo, porque a obesidade é uma doença que gera outras doenças, tá? Então, um fator também que está ligado à obesidade é o câncer, tá? É muito mais frequente em mulheres que tenham obesidade e sobrepeso, porque eu tenho o quê? Um armazenamento de células de gordura, que são células com armazenamento de glicose, de açúcar. Então, essa obesidade, esse excesso de tecido adiposo, leva a uma inflamação no meu corpo. Então, quando eu falo de inflamação, estou levando o quê? Inflamação celular. Então, as células estão inflamadas. Então, isso vai realmente danificar o meu corpo, a qualidade de vida. Vai manter as células, tá certo, mais ativas. Então, essas células aí, se eu sou uma paciente que eu sou obesa e fui diagnosticada agora também com câncer. Então, o tratamento nessa paciente vai ser um pouco mais resistente, porque ela tem, né, uma quantidade de matéria-prima que vai manter ali aquelas células vivas. Então, inicialmente, né, antes de falar de alguns específicos, né, alimentos específicos que eu vou falar, mas inicialmente combater a obesidade e sobrepeso. Então, assim, quem realmente tem esse excesso, né, de peso, de armazenamento de gordura, começar a fazer hábitos saudáveis, uma escolha por hábitos saudáveis. E quando eu falo isso, é justamente isso, começar a controlar o sono para dormir bem, porque a obesidade ela está ligada, né, a um sono que não tem a qualidade. Então, assim, o indivíduo que dorme pouco ou não dorme, sofre com insônia, ele vai ter várias alterações hormonais, tá certo? E aí, quando a gente fala de câncer, a gente também fala a questão de hormônios, né, a gente não pode excluir isso. Então, o indivíduo que dorme pouco tem alterações de hormônios, alteração de leptina. Então, é um indivíduo que ele, cada vez mais ele vai ter menos saciedade e mais fome. Então, é um indivíduo que vai realmente consumir mais, levando ele a desenvolver uma obesidade, um sobrepeso. Então, melhorar a ingestão de alimentos saudáveis. Então, assim, você não precisa começar algo muito restrito. Comece a se alimentar saudável, né? Frutas, verduras, legumes, porque... né, os alimentos aí são os nossos remédios. Então, são realmente a chave para a gente ter um corpo saudável, para a gente combater, seja envelhecimento, seja a saúde da mulher, seja câncer. Então, começar a fazer, né, uma escolha para alimentos saudáveis, está certo? E aí também, começar a se hidratar bem, fazer atividades físicas. E aí, outros cuidados que eu vou focar, né, em relação também a produtos de higiene pessoal. Tá? Então, dentro de repente, até uma atividade física que ela... de fato, goste, né? Que ela sinta prazer em fazer. E é importante isso. Quando a gente fala tanto de hábitos saudáveis, justamente isso. O maior erro das pessoas que, quando vão fazer uma dieta, vai fazer ou algo muito restritivo, ou começar a se obrigar a consumir alimentos que ela realmente não consegue consumir dentro do seu paladar. Então, assim, uma alimentação saudável ela não precisa ser ruim. Basta realmente você começar a consumir algo que você goste, que você se familiarize com o sabor, com a textura, né? Começar realmente a fazer uma introdução alimentar para depois incluir aquilo nos seus hábitos. E aí você vai realmente criando hábitos, tá? Então, realmente fazer uma escolha saudável dia a dia,
fazer uma atividade física, que é justamente que eu foco muito isso, né? Principalmente em consultório. Porque as pessoas às vezes dizem assim, eu vou me obrigar agora a fazer musculação, mas eu odeio musculação. Então, assim, você não vai se sentir motivada. É verdade. E quando você não se sente motivado, isso é no trabalho, que eu estava conversando justamente isso, é no trabalho, é no seu dia a dia. Se você vai fazer algo que você não gosta, primeiro que você não vai fazer bem feito, você vai fazer de qualquer jeito, ou qualquer coisa vai te levar a não fazer isso. Exemplo, estou cansada, não vou fazer exercício. Cheguei tarde do trabalho, não vou agora fazer esse exercício, porque é algo que não te dá prazer. Porque a atividade física é um momento que vai te fazer o quê? Uma elevação de dopamina. Então, você vai ter uma sensação de bem-estar. Então, você vai aliviar o estresse. E é importante a gente controlar o estresse, porque o estresse altera cortisol, que é hormônio, tá? Então, assim, fazer algo que você tem afinidade, algo que você se identifique, algo que você goste. Porque aí vai ficar mais fácil de manter na rotina. E eu costumo dizer que, às vezes, é muita desculpa, né? Por exemplo, eu tenho minha mãe, né? E minha mãe é bem nova. Minha mãe tem 48 anos só, né? E minha mãe, eu costumo dizer a ela, eu disse, mãinha, pelo amor de Deus, vá-se embora fazer uma caminhada, uma dança, uma atividade física, qualquer coisa. A senhora nova, bonita, vá-se embora fazer alguma coisa. Mas quando eu penso logo em pegar uma esteira, em fazer aquela coisa de musculação, não sei o que, eu não gosto. Mas eu acho importante você experimentar. De repente, você se permitir a fazer uma dança, sei lá, vai ver um balé, uma coisa diferente, uma atividade funcional. Eu tenho casos, não é porque eu sou crossfiteiro, não, mas eu tenho casos de amigas minhas, né, que fazem crossfit e já tem, às vezes, até mais de 50, então, assim, não ativa, entendeu? E você vê a questão do ânimo da pessoa, que é diferente, a alimentação é diferente, é alto astral, a autoestima vai lá para cima. Então você vê que é todo um conjunto. E por incrível que pareça, é uma pessoa que parece meio que clichê, mas adoece muito pouco. Tem um sono maravilhoso, você fala com ela, é uma pessoa que tem uma energia boa. Eu não vou citar nomes, mas para você ver como todo o conjunto realmente é verdade tudo que você fala. E aí eu queria que tu desse algumas dicas, né, para as mulheres, por exemplo, que não sabem, ou até as mais novas, que não sabem, por exemplo, identificar esses pontos aí da questão da prevenção. Qual médico que elas devem procurar? Se pode ser um clínico direto, se pode ser um macho, se pode ser um gineco. Para as mais novas ou quem tem pouca informação, qual o médico que elas devem procurar aí com alguma suspeita, com alguma coisa? Eu vou só te passar, você me perguntou também dos alimentos específicos, não foi? Então, assim, existem sim alimentos que são específicos para a saúde da mulher, tá? Então, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente está falando justamente isso, de alguns alimentos que são específicos, que melhoram tanto a prevenção como o tratamento do câncer, como também realmente da saúde do todo, né? Então, assim, na questão dos ovários, de útero, a questão reprodutora, hormonal, tá certo? Então, assim, alimentos. Primeiro que hidratação, né? Muito importante a hidratação. Então, tomem água, tá? Então, assim, tem muita gente que tem dificuldade de estar ingerindo água. E é muito importante, gente, manter a hidratação. A água ajuda no emagrecimento, porque melhora a questão da fome, né? Então, dá saciedade, tá certo? Então, é muito importante tomar água, tá? Outra coisa é ingerir fibras, né? A gente já sabe disso, a gente está cansado, mas é muito importante. E quando a gente fala a questão de fibras, eu foco muito principalmente em alimentos fontes de clorofila, tá? Então, assim, suco detox, né? Estratégia detox, quem nunca ouviu falar? A questão detox, gente, que é uma forma de usar alimentos que fazem detoxificação. O que é isso? É limpeza do fígado, tá? E não só limpeza do fígado, mas também questão de filtração, né, sanguínea também. Então, vai ajudar a questão, né, de acidez. Receitinha básica da Nutri para quem está em casa, ao vivo. Vou passar algumas dicas. Então, assim, quando a gente fala de detox, são alimentos que conseguem, né, fazer uma detoxificação. Então, retirar impurezas do teu organismo, tá? Então, principalmente quando a gente fala em câncer de mama, clorofila, né, que é uma substância muito antioxidante. Então, o que acontece? Quando eu uso alimentos que são antioxidantes, são alimentos que conseguem neutralizar ações de radicais livres. O que é que Taline está falando? O que é radical livre? É uma forma, que eu vou falar de uma forma mais fácil para vocês entenderem, tá certo?
O radical livre é uma molécula instável, tá certo? Que vai lá atrapalhar a saúde da célula, vai tentar invadir a célula, tá certo? E vai desestabilizar essa célula, configurando a saúde, a estabilidade celular. E esse radical livre, principalmente quando tem em excesso uma ação de radicais livres, também contribui, né, ao favorecimento do câncer, tá bom? Então, quando eu tenho no meu dia a dia estratégias antioxidantes, né, estratégias detox, que conseguem neutralizar ações desses radicais livres, eu estou assim, expulsando o que é ruim de dentro do meu corpo. Então, alimentos que são ricos em clorofila, por isso que a gente fala tanto a questão de couve, né? Mas não só da couve-folha, mas também de outras folhosas. Então, tem salsão, né? Tem a questão da rúcula. Então, são alimentos, né, folhosos verdes, principalmente os verdes escuros, que têm uma quantidade boa de clorofila. E clorofila, né, é uma substância da natureza, né, absorvida pelos raios solares, que vai ativar ali essa questão na célula da folha daquele hortifruti, então que vai favorecer a saúde das nossas células, tá certo? Junto com isso, alimentos fontes de vitamina A, que são extremamente antioxidantes. Vitamina A e vitamina E são importantíssimos, tá certo? Para a questão da saúde celular, da questão hormonal, previne o envelhecimento da célula e, consequentemente, também o envelhecimento precoce, porque eu sei que a gente que é mulher, né, quer evitar o envelhecimento precoce também. Então, mantenha realmente a saúde das tuas células, tá certo? Também tem alimentos específicos, como melão. Melão, ele é ótimo para a saúde dos ovários, tá certo? Realmente, nessa questão do sistema reprodutor. Orégano, óleo de orégano, né? Frutas vermelhas, que são fontes de vitamina A, como eu falei para vocês. Se a gente for falar de suplementação, o ômega 3, que é acessível, uma suplementação acessível, né? E muito comumente conhecida, o ômega 3 é importantíssimo porque ele diminui a inflamação. Então, tudo que diminui a inflamação, tudo que diminui a quantidade de tecido adiposo, né? Que são aquelas células de gordura, como eu falei para vocês, vai ajudar muito a prevenir e tratar, tá, gente? Então, assim, ter realmente uma alimentação mais limpa, porque, como eu disse a vocês, tem a questão da obesidade, e a obesidade está ligada ao quê também? Alimentos, né, ricos em gorduras. Então, a gente fala de fast food, de alimentos industrializados. Então, reduzir ao máximo, né, esses alimentos industrializados, esses alimentos que têm conservantes, que causam instabilidade celular. Então, tudo que causa instabilidade celular, eu que tenho que estar excluindo no meu dia a dia. Então, exemplo, muita gente também consome muito açúcar, tanto açúcar de adoçar, como também nos alimentos industrializados, né? Porque o açúcar e o sal são realçadores de sabor, então a indústria usa muito. E tudo isso causa uma lesão celular muito grave. Muito conservante também, né? Muitos conservantes. Então, tudo isso, esse consumo diário, né, desses alimentos, eles causam instabilidade, causam inflamação celular. Então, eu tenho que reduzir o máximo possível de alimentos industrializados e consumir os mais naturais. Então, raízes, né, tubérculos, tudo que é saudável, tá, gente? Então, não é difícil. Agora, se a gente faz a exclusão do que é ruim e a inclusão do que é bom, e no nosso dia a dia, isso faz uma diferença enorme, principalmente no tratamento e prevenção do câncer de mama e também de outros, né, que acometem a saúde da mulher. Pois é. E só para dar uma pequena pausa, eu queria interagir aí com o pessoal do chat, que está aí ao vivo, né? Queria convidar você que está aí agora na sua mesa de trabalho, que está nos ouvindo, que está nos vendo, interaja aí com a gente, escreve, manda sua dúvida, deixa o seu like, compartilha aí para que seu coleguinha ou a sua colega aí veja essa live também. Tem muita informação, tem muita coisa boa, né? Mas desde já eu queria te perguntar aqui, Thaline, algumas perguntas bem chaves. Como é feita a questão das dicas, você estava falando agora há pouco, né? Eu queria saber quais as dicas de preparação segura dos alimentos. Por exemplo, tem muita mulher em casa que gosta de comer salada. É simplesmente pegar a folha do alface, chegar, lavar em água corrente. Como é um modo de preparo seguro de uma salada, por exemplo? Tá. Só continuando, tem chás também, né? Sim. Que aí é importante, eu quero dar o máximo possível de informações que vocês vão anotando, e também é importante a gente conscientizar, né? A gente, como mulher, tem uma amiga, tem uma familiar que precisa. Então, chás, tá? Chá verde, que é um chá também acessível. Então, chás, invistam em chás, tá, gente? Chás, eles conseguem realmente fazer uma alteração celular, uma renovação celular muito boa, tá? Os famosos chás seca a barriga,
Não, Fato não é. ou fake? Não, fake perigosíssimos, São tá? famosos, viu? São E muito muito famosos. perigosos, porque E é o muito seguinte, perigosos. chá, gente, a gente não pode esquecer que são fitoterápicos, são remédios, tá? Então a gente tem que usar com muita responsabilidade a quantidade. Se a gente for fazer realmente a infusão de 2 ou no máximo 3 ervas, tem que realmente ter um cuidado, tem que ser prescrito pelo nutricionista para realmente ver a interação, até porque é o seguinte, é a mesma coisa que quando a gente vai consumir uma salada e café, não pode, porque vai interferir na absorção. Então, assim, não são todos os tipos de ervas que a gente pode usar junto, tá? Então, ter um cuidado, mas assim, chás, vocês podem estar tomando chá verde, né? Um chá para quem tem problemas, né, em relação à endometriose, ovário policístico, tem chá de unha de gato, de uxi amarelo, tá? Então, assim, tem chás, esses chás são principalmente para a saúde da mulher, tá? Então, chá de hibisco, agora ter uma quantidade, né, uma frequência e quantidade, então, realmente ter um domínio nisso, né? Então, assim, foi a minha nutricionista que passou, ou eu estou tomando avulso, porque o excesso também faz mal. Então, a gente tem que ter um controle nisso aí. Você falou também, perguntou em relação ao diagnóstico, né? Qual médico? Então, é o seguinte, gente. Identificou que tem alguma alteração, primeiro que é muito importante você conhecer seu corpo, né? Então, fazer o autoexame. Então, quando identificar ali, o interessante mesmo é o mastologista, né? Que é o médico que vai ser responsável, né, pela aquela saúde ali, de ter o controle ali mamário, né? Sabe bem dessa questão da saúde da mulher, das células mamárias e das glândulas mamárias, perdão. Então, é o seguinte, mas se a paciente já identificou que tem alguma coisa estranha, fala com o teu ginecologista, né? Porque a gente sabe que a gente, como mulher, quanto que é importante a gente ter realmente acompanhamento do ginecologista. Então, fala para ele que que percebeu alguma alteração. Ele vai poder apalpar, ele vai identificar e já pode te encaminhar para o mastologista. Então, é sempre importante ter esse acompanhamento aí. E aí você fala de uma questão muito importante, né? Que é justamente isso, os alimentos. Por que eu falo isso? Porque é muito importante você saber preparar os alimentos, ter esse cuidado, porque eu vejo que é muito frequente a preguiça, realmente, de achar que não é importante fazer a higienização. E é muito importante, gente. E o maior erro é o seguinte, muitas pessoas dizem assim, mas esse alimento vai para a cocção. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma sopa, vai para a cocção, então não precisa higienizar. Vou tirar só a casca e vou colocar para cozinhar. Gente, é importante, você tocou uma parte que é muito importante, que é justamente isso. Agrotóxicos têm ligação direta com câncer. Todos os tipos de câncer, tá certo? E também o câncer de mama é a mesma coisa. Então, assim, gente, por que é tão frequente casos, né, de câncer, de disfunção de tireoide? Gente, o agrotóxico, então tem ligação direta. Então, não tem isso de que esse alimento vai para a cocção, não precisa higienizar. Precisa e precisa muito. Porque essa higienização, além de retirar micro-organismos, também é para reduzir ao máximo essa carga de agrotóxico que vem nesse alimento, tá certo? E que só realmente a gente fazendo higienização com hipoclorito, com água sanitária corretamente, tá certo? O bicarbonato de sódio também ajuda bastante. Então, fazer a higienização. O que eu mais indico, né, para pacientes, enfim, é realmente fazer, né? Fazer os grupos separados, tá certo? Porque se você coloca tudo junto, muitas vezes o que é que as pessoas também fazem de errado? Coloca tudo junto em um recipiente só, coloca só uma pequena quantidade de hipoclorito e aquilo ali não vai ser eficiente para tirar toda a carga de agrotóxico, exatamente. Então, separa por grupos, tá? Então, assim, aqui só tomate, aqui vai ser só fruta. Então, assim, separa por grupos realmente e vai colocando 2 litros, vai vendo a quantidade de água que vai precisar e colocar, né, uma dose de acordo com cada litro, tá? Então, deixa ali por 15 minutos em imersão, depois retira, coloca em saquinhos de orti, né, separa realmente para que não se tenha, né, quando você for higienizar, quando você for guardar, para facilitar, evitar que realmente, porque às vezes você higienizou o alimento, colocou na geladeira, colocou ali na tua fruteira, e aí chega ou algum outro alimento, né, da rua que você comprou e você vai e não higienizou ainda e coloca perto do que está higienizado. Recontaminou tudo. Então, assim, tem que se ter esse cuidado e tem que realmente fazer a higienização, é muito importante. Higienização é muito importante, a alimentação é muito importante. Mulheres de casa, cuidado com esses chás milagrosos de 10 quilos em um mês, que é perigosíssimo demais. Mas eu queria que você desse uma diquinha aí para quem está nos assistindo, né? De repente, um suco nutritivo, com muita vitamina, que de repente a mulher pudesse tomar, né? Que fosse de repente indicado para todos. A gente sabe que tem os casos e os casos, mas que fosse um suco muito nutritivo, que você pudesse passar essa dica
para essa receitinha para as meninas poderem fazer em casa. Então, vamos passar uma receitinha de suco para a saúde da mulher, né? Então, vamos botar aí. Vamos pensar em tudo que já foi falado aqui. Vamos colocar 1 ou 2 folhas de couve-folha, né? Importantíssimo. Colocar aí uns 80 gramas de melão. Coloca pelo menos 2 opções de frutas vermelhas, então morango. Com casca, sem casca, sem né? casca, sem casca. Pelo o amor de melão Deus. sem a casca, tá, gente? Sem casca e sem semente. Então, coloca o melão aí. Coloca pelo menos 2 opções de frutas vermelhas, tá certo? Então, morango, mirtilo, amora, da sua preferência, tá certo? Coloca uma colherzinha de chá de gengibre. Gengibre é maravilhoso, termogênico, diminui a inflamação. É muito bom, tá? Se possível, também uma colherzinha de chá de açafrão ou então canela. Eu adoro o açafrão. O açafrão ele é muito bom para diminuir a inflamação, tá, gente? É importantíssimo. Para melhorar, realçar o sabor, pode colocar o limão ou não. Isso aí não vai fazer tanta diferença, porque eu já tenho uma boa quantidade de vitamina C das frutas vermelhas. Agora tá, sim, gente? com casca ou sem casca? Ok. Fato ou fake? Tem muita O gente limão. que fala que a casca do limão ela é muito rica. Ela É rica. verdade? É verdade. Eu realmente, particularmente, eu prefiro usar a casca, já o limão com a casca, agora lembrar de higienizar, tá, gente? Bem. Ou então usa as raspas, sabe? Usa o limão descascado e usa só as raspinhas, até porque ele realça o sabor, tá? A casca do limão, ele consegue realçar o sabor. Então, por isso que é usado em receitas de sobremesas, em bolos, realmente, tá certo? Então, é riquíssima. Tá? Então, pode fazer esse suco aí bem básico, tem no dia a dia, coloca água, tá? Bate bem e toma. Então, e sem coar, tá, gente? Porque essas fibras são importantíssimas para a saúde intestinal. Que é até importante a gente falar também sobre saúde intestinal, né? Aqui. Então, gente, quer fazer alguma pergunta específica em relação também à saúde da mulher? Não, pode ficar tranquilo. Eu tenho uma, mas eu faço depois. Tá. Gente, eu amo muito, ela sempre levando essa bandeira, né? O quanto que a saúde intestinal ela está ligada diretamente com a saúde da mulher, isso em tudo, né? A gente falou até no bate-papo prévio de candidíase de repetição, fertilidade, endometriose. Que muita gente acha, inclusive, que a candidíase é só devido à IST, né? Exatamente. E não é. É em relação à saúde realmente intestinal e imunológica, tá, gente? Então, assim... se eu fosse passar aqui, ia ficar até a noite conversando com vocês, explicando por que é tão importante. Mas eu vou poder simplificar em relação à saúde da mulher como um todo. Que é muito importante a gente ter uma saúde intestinal equilibrada. E quando eu falo isso, né, quando a gente fala sobre saúde intestinal, as pessoas acham que é só as idas ao banheiro. E não é isso, tá, gente? E a questão imunológica da gente, que é muito importante para a prevenção, tratamento de câncer e também de vários problemas de saúde da mulher, está ligada diretamente com as bactérias intestinais. Então, será que essas minhas bactérias intestinais estão em equilíbrio ou em desequilíbrio? Porque esse desequilíbrio, principalmente quando está acentuado, que a gente chama de disbiose intestinal, é uma porta aberta para vários problemas de saúde, tá certo? Então, a saúde intestinal equilibrada, ela trata e previne candidíase, ela trata e previne câncer, né, vários tipos de câncer, endometriose, síndrome do ovário policístico, fertilidade. Então, assim, está ligada com o todo, tá? Então, isso realmente, como é que a gente faz? Se você não está tendo acompanhamento nutricionista, faz pelo menos o uso de alimentação saudável, né? Então, fibras, tá? São importantíssimos. Tem alguns alimentos pré-bióticos que ajudam na saúde da mulher, como biomassa de banana verde, é maravilhoso, tá? Batata Yacon, que é aquela batata doce mais branquinha, também importantíssimo, tá? Iogurtes naturais. Agora sim, o uso de probióticos só com indicação de profissional, tá? Certo. Não pode fazer de uso avulso, porque ele pode desequilibrar ainda mais. Então, o profissional de saúde vai fazer o diagnóstico daquele paciente, vai ver sinais e sintomas, podem fazer alguns exames específicos para realmente comprovar a desbiose intestinal e ver quais são os tipos de bactérias, né? Quais são as cepas de probióticos que ele vai poder passar, prescrever, para ele equilibrar aquelas bactérias. Então, assim, até isso é bem específico. Tá? Não pode fazer de qualquer jeito, mas tomar muita água, né? Evitar o consumo de açúcar, usar fibras como psyllium é maravilhoso, tá? Aveia também é muito bom, chia, linhaça. Então, assim, alimentos, né? Fontes de vitamina C, as frutas cítricas também ajudam bastante, tá? Então, assim, tem toda realmente uma ligação à saúde intestinal e saúde da mulher. Vou fazer agora a penúltima pergunta, que o nosso time está já acabando. Para você ver como a gente conversa, como a gente está à vontade, o time 40 minutos passou rapidinho. Mas eu quero te perguntar, tem muita gente seguindo aí a dieta vegana. Às vezes porque está na moda,
às vezes até por incrível que pareça, por questão de algum tipo de religião, de alguma coisa, é seguro já de repente a pessoa simplesmente começar uma dieta vegana do nada? É bacana procurar uma nutricionista, por exemplo, para a mulher. Como é em relação a isso, a questão da dieta? Porque a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado com o déficit de proteína. Para a mulher é essencial, então, também, ter cuidado com isso. Com certeza. Ó, primeiro que, assim, dieta vegana, eu sou nutricionista, eu tenho que dizer a você, é super saudável, tá? Muito bom. Você vai estar consumindo frutas, verduras, né? Legumes. Então, assim, tem que se ter cuidado realmente com a higienização, mas geralmente, eu digo assim, pelo menos as pessoas que eu conheço e os meus pacientes, essas pessoas também só consomem realmente alimentos que são totalmente seguros de agrotóxicos, então produtos orgânicos realmente, né? Mesmo quando for orgânico, não esquece de fazer higienização, tá, gente? Só para ter realmente um seguro maior, né? Uma segurança melhor desse alimento, tá? Mas, assim, o paciente, né? O indivíduo, que ele segue realmente esse tipo de dieta, ele tem que fazer algumas suplementações específicas, principalmente de vitamina B12, né? Então, assim, vitamina B12 ela é importantíssima. Complexo B é importante para a saúde intestinal, tá? A saúde do sistema nervoso central, então, assim, é muito importante. Até para o indivíduo também não cair imunidade, não ficar indisposto, cansado, não desenvolver uma anemia megaloblástica, tá? Então, assim, o indivíduo que ele faz esse tipo de dieta, ele tem que fazer algumas suplementações específicas. Então, assim, para a mulher não é diferente, né? Principalmente mulher, porque tem a questão de que mensalmente menstruação, né? Então, tem aquela perda de fluxo menstrual, né? De células mortas. A gente sabe que é uma ótima, né, opção. Principalmente eu digo isso, quem trabalha com saúde da mulher sabe o quanto que é bom para a mulher realmente menstruar, porque é como saísse o lixo tóxico dali, sabe? É a limpeza, é a faxina do nosso corpo. Mas é muito importante porque se tem uma perda, né, de fluxo sanguíneo, então ter principalmente essa suplementação de vitamina B12. E não só isso, né, mas tem vitaminas e minerais, tá certo? Então realmente tem que se fazer um acompanhamento com o nutricionista. E uma coisa também que é muito importante para levar a conscientização de nós mulheres é o seguinte, né? A gente sabe que nós mulheres, né, somos vaidosas, então a gente se cuida muito. Então é maquiagem, né, perfume, produtos de higiene pessoal. Então, assim, gente, a gente estava até conversando, né, que o quanto que é importante a gente, que é mulher, se conscientizar de evitar ao máximo produtos que tenham alumínio, tá? Então, é o desodorante, é a maquiagem, é o creme que se passa no corpo. Gente, isso também leva, tá certo, a uma maior, né, predominância de desenvolver câncer, principalmente câncer de mama. Tem estudos que comprovam, tá certo, o uso frequente de desodorantes, né, com a carga tóxica de alumínio e câncer de mama, até pela proximidade, tá? Então, evitem, sempre olhem realmente esses produtos. Se tem alumínio, lógico que a gente não tem como entrar numa bolha e não usar nada, mas evite ao máximo. Então, assim, eu posso usar um desodorante que é vegano, que não tem alumínio? Posso, vou diminuir. Eu posso usar um creme vegano? Posso, então vou retirar. Então, retira ao máximo, tá? Também chumbo, então, batons. Então, o que é que a gente vai usar na maquiagem? Tem chumbo, tem alumínio? Evita, tá? Então, assim, eu também queria dizer isso a vocês, porque a gente se preocupa muito, né, com a questão só do comer, mas nutrição é tudo que a gente absorve, tá? E também evitar uma rotina estressante, né? Então, assim, é muito importante você ter uma rotina que seja gostosa, que reduza a ansiedade, o estresse, que você saiba lidar melhor, né? Então, assim, quando a gente trabalha num ambiente que realmente é mais fácil da gente ter uma equipe que a gente se dá bem, né? Que a gente faz um trabalho que a gente gosta. Então, aprender a resolver os problemas, né? E diminuir essa questão de estar... eu estou estressada, vou guardar para mim. Né? Eu não gostei disso, vou guardar para mim. Estou ansiosa. Porque isso vai influenciar no teu sono, na tua ansiedade. Isso vai alterar realmente hormônios. Então, quanto mais poder controlar realmente isso também ajuda bastante. E aí, para encerrar, né, quais são as dicas básicas que você gostaria de deixar aí para as nossas mulheres aí que estão nos assistindo? As dicas essenciais aí, que nenhuma mulher pode esquecer. Então, a gente fala muito isso, né? Que a inflamação, ela é uma porta aberta para vários problemas no nosso corpo, né? Então, a primeira coisa é começar a ter hábitos saudáveis para evitar a obesidade e dar realmente origem a problemas maiores, principalmente como o câncer de mama também, né? Então, começar a ter hábitos saudáveis. Procurar dormir bem. Se o sono não está bom, o que é que está prejudicando o meu sono? Então, procurar ajuda. Procura um profissional de saúde, procura um nutricionista, ver como é que pode fazer uma higiene do sono para melhorar teu sono, porque a partir de um sono bom, você vai ter o quê? Uma melhora também na tua saúde em relação a alimentar, porque você não vai ter tanta compulsão alimentar, né? Porque tem muita questão da influência, tá certo? Emocional
E a questão comportamental, o quê? Com alimentos. Então, estou ansiosa, estou estressada, dormi mal, você vai descontar o quê? Na comida. Então, esses fatores influenciam muito no teu padrão alimentar, no que você vai querer e sentir vontade de comer. Então, melhora teu sono, melhora a ingestão hídrica, né? Então, toma mais água, tá? A partir disso aí, você começa a fazer uma atividade física, vai melhorar o metabolismo, começa a ingerir alimentos que são saudáveis, começa a ter um cuidado nesses produtos de higiene pessoal. Então, assim, se você tem uma rotina saudável, com certeza o seu corpo ele vai estar realmente mais saudável e a gente vai conseguir diminuir muito, né, esses casos aí de câncer de mama e também de problemas que acometem a saúde da mulher. É isso aí. E você, mulher, que se preocupa, né, com a sua saúde, você também que está nos assistindo, que ainda não tem, por exemplo, a gente tem aqui o cartão do empresário aqui no Sistema Fé Comércio, Sesc e Senac, que é um cartão cheio de benefícios. Ele, por incrível que pareça, dá muitos benefícios para você também se cuidar. A gente tem aí vários descontos no Salão de Beleza do Senac, a gente tem descontos lá no Boris Berenstein, a gente tem descontos lá na Bioface, tem descontos na IMAX Diagnósticos. Então, você que ainda não tem o seu cartão do empresário, acesse www.cartãodoempresario.com.br, confere lá, veja mais parceiros, se cuide, né? E eu queria agradecer a tua presença, tua disponibilidade, que a gente sabe que está uma correria em plena sexta-feira, ainda mais esse horário, né? E queria que tu deixasse uma palavra final aí de agradecimento para quem está assistindo e uma mensagem aí para essas mulheres. Obrigada, Tássio, obrigada ao convite de todo mundo, né? Primeiro eu quero deixar uma mensagem que estou chegando também em parceria com o Sesc, então vocês que estão aí, né? Todo mundo já contem também comigo, tá? É um prazer sempre falar de nutrição. Eu sou apaixonada, estou há 8 anos nessa área. Depois que eu também descobri a modulação intestinal e saúde da mulher, me apaixonei mais ainda, porque é muito bom, né, a gente conseguir realmente ajudar mulheres, tá? A saúde da mulher. Então, eu me sinto realmente muito realizada todas as vezes que eu tenho realmente a possibilidade e o espaço para falar sobre nutrição, levar informação e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu espero que vocês realmente aprendam, né, a ter a consciência de que a gente realmente tem o remédio para prevenir, para tratar qualquer doença, que são os alimentos. Então, ter a consciência do quanto que é importante ter uma alimentação saudável e realmente ter um hábito saudável no seu dia a dia. Tá, gente? Para então, mais assim, dicas, para mais dicas, me sigam no Instagram, me chamem no WhatsApp, tá? Meu Instagram é o @Thali Pereira Nutri, então é o Thali com THALLY, Pereira Nutri, e eu sempre estou lá, estou dando dicas, e é isso, gente, espero ter contribuído um pouquinho do meu conhecimento com vocês, e se precisarem, podem vir falar comigo. Que bom, querida, muito obrigado. Bom, gente, para mais informações, nos sigam nas redes sociais, @FéComércioPE, @SescPE, @SenacPE. Para vocês, uma boa tarde, uma ótima sexta-feira e muito obrigado.